Amém. Shalom, graças e paz a todos. Boa noite. Quem está feliz aí, diga amém. Você está feliz mesmo, irmão? Olhe para o seu irmão aí. Vê se ele dá um sorriso para você. A Bíblia diz que o coração alegre ele aformoseia o rosto, mas o abatido ele entristece. Você sabe se a pessoa é uma pessoa feliz pela face dela. Então a nossa face ela revela o que nós temos no coração. Está lá em Provérbios isso, capítulo 15, verso 13. Só que a gente precisa entender que a nossa alegria ela não tem a ver com aquilo que nós conquistamos ou deixamos de conquistar. A nossa alegria ela vem pelo Espírito, diga amém. E se ela vem pelo Espírito, ela já não depende de outra coisa, ela é simplesmente um dom do Espírito. Então, eu não preciso de uma notícia boa para ser alegre. Eu não preciso de uma notícia triste para me ser alegre. Eu preciso simplesmente ter vida com o Espírito Santo. E a vida no Espírito, ela me dá alegria diariamente. Pastor, o que o senhor está querendo falar? Quer dizer que nós não vamos passar? Você vai passar por lutas sim. Paulo disse: aprendi a viver no pouco e no muito, mas em todas elas o Senhor me fortalece. Amém? Então são dias sim de desafios, dias na qual as notícias ruins podem chegar à sua casa, mas elas não podem mudar quem você é. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Pastor Tiniel, a missionária aí, que Deus possa abençoar mais e mais o trabalho de vocês. Obrigado pela oportunidade, pela confiança de compartilhar o local que o Senhor entregou a vocês. E eu sei que o fato da oportunidade ter aparecido é porque Deus falou o coração de vocês. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Versículo 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo a jornada da sua vida? Versículo 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não andeis preocupados dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com o que vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Verso 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que a cada dia traz em si mesmo. Curva sua cabeça. Querido Deus, essa noite, pela autoridade da Tua Palavra, nós estamos aqui para ouvi-la e para sermos transformados por ela. Por isso, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e que nós possamos, meu Deus, entender e compreender para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém, queridos?
Desculpa um pouco, ainda estamos recuperando o reage. Passa uma semana ruim assim da voz, mas a gente está aí anunciando a palavra do Senhor. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, irmãos, porque é algo que tem sido não primazia para os crentes, não tem sido prioridade, não tem sido primeiro. É uma realidade que nós andamos por aí. O pastor Tiniel sabe disso. Ele anda por aí também, apregoando a palavra do Senhor. E o que mais nós conversamos com os líderes, com os pastores, com os líderes de jovens, é que muita gente tem priorizado muitas coisas, menos o reino de Deus. E nós estamos diante de um ensinamento, aonde o Senhor está nos instruindo, dizendo que é necessário que a gente busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Diga amém. Queridos, mas não é realidade das igrejas, não é realidade das pessoas. A verdade é que muita gente tem feito o caminho inverso. Muita gente tem buscado as coisas para depois buscar o reino. A verdade é que as coisas estão trocadas. A verdade é que as pessoas estão preocupadas com coisas que elas querem adquirir para o amanhã, elas querem adquirir para os seus filhos, e isso é muito bom, mas não é isso que precisa vir primeiro, não é isso que tem que ser prioridade, não é isso que tem que ser a primazia da sua vida. Porque se um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus, se um dia nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, foi para servi-lo, diga amém. E nós precisamos aprender a servir a Deus, porque servir a Deus não é servir homens, não é servir alguém do trabalho, não é servir alguém que é autoridade em Manaus. Servir a Deus é ter reverência, é ter temor, é estar sobre a sua missão, é estar sobre a submissão do Senhor. Mas o que nós temos visto é muitas pessoas preocupadas com o amanhã. Afinal de contas, o domingo está acabando e amanhã começa tudo de novo. E as pessoas, pasmem, muitas delas não vêm nem ao culto, porque amanhã começa uma nova semana. Amanhã elas têm que fazer aquilo, têm que fazer isso, têm que fazer essas coisas, e acabam se perdendo no propósito do Senhor. Eu costumo dizer que eu entreguei a minha vida para Jesus há 13 anos atrás, e eu não tenho outra vida, irmão. Eu não tenho outra vida. O domingo à noite, o sábado à noite, a quarta, a sexta, sabe, os dias de célula, essa é a minha vida. O problema é que nós queremos ter Jesus, mas nós queremos uma vida paralela. O problema é que nós queremos servir a Deus, mas queremos servir a nós mesmos também. E o Senhor está dizendo: não andeis preocupado por coisa alguma. O que haver de comer, o que haver de beber, o que haver de vestir. Pastor, mas eu preciso sim estar preocupado com isso, irmãos. Se você está preocupado com essas coisas, você tem que resolver. Mas se você está preocupado com o reino de Deus, o Senhor resolve essas coisas para você. Tudo que nós precisamos entender que Deus precisa ser a primazia da nossa vida. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser aquele que, na hora de decidir, eu não fique, sabe, com a balança mais para aquilo que é do mundo do que aquilo que é para Ele. Geralmente, quando nós estamos diante de uma proposta, geralmente, quando nós estamos diante de um desafio, nós costumamos pesar, nós costumamos botar na balança. Será que eu faço isso para a igreja? Será que eu vou? Não, eu vou fazer outra coisa.
Será que eu vou para tal coisa da igreja? Ou será que eu vou fazer tal coisa? Nós costumamos colocar na balança. E o que mais nos preocupa é o que, irmãos? Eu trabalho, sou CLT, eu sei o que é isso. É o amanhã. E o salário de amanhã? Minha casa, meus filhos. Mas a gente, lendo a palavra do Senhor, a gente percebe uma coisa, que Jesus passa e vê alguém que está numa mesa coletando impostos e diz: Mateus, Levi, vem e me segue. A Bíblia diz que imediatamente, diga assim comigo, imediatamente. Irmãos, eu creio que ele nem pesou, pastor. Ele não fez a contagem, né? Eu recebo X aqui, mas alguém me chamou para andar com ele. Peraí, mas quanto é que eu vou perder? A Bíblia diz porque imediatamente, após Jesus chamar ele, ele levanta, larga tudo e vai seguir Jesus. Jesus chega na beira do rio e fala para Pedro e João, diz: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Larga tudo que vocês têm e me segue. Irmãos, nós precisamos entender que todos os dias o Senhor vai nos desafiar a algo. E todos os dias nós estamos diante dessa palavra. Nós preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ou nós priorizamos o reino de Deus? Eu não estou dizendo que você vai ter que deixar o seu trabalho, não. Eu não estou dizendo que você vai ter que abandonar tudo. Talvez eu estou falando para alguém que vai ter que deixar tudo aqui. E se você não está preparado para um evangelho desse, você está no evangelho errado, irmão. Se você não está preparado para Deus te chamar, para que você seja alguém nessa geração diferenciada, que largue tudo por causa dele, você está no evangelho errado, porque esse é o evangelho que o Senhor nos ensinou. Não é o evangelho da chave, recebe aqui a tua vitória e vai para casa, recebe isso aqui. Não, tudo isso é consequência de alguém que prioriza o reino de Deus. Sabe por quê? Deuteronômio 28 fala: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. E aí ele vai dizendo, e uma parte que me chama a atenção naquele capítulo é que as bênçãos, elas vão correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás dela. Não é você que vai correr atrás de carro. Não é você que vai correr atrás de casa. Não é você que vai correr atrás de recurso. Irmão, você pode imaginar isso comigo? Você correndo e as coisas correndo atrás de você. Sabe, eu não estou trazendo um evangelho de fantasia. Eu estou trazendo algo bíblico aqui. Algo que é real. Algo que você menos imagina chega na tua porta. Algo que você menos imagina, alguém bate lá, está aqui o que o Senhor mandou te entregar. Algo que você menos imagina, alguém liga para você de um outro estado e diz: Deus mandou eu te entregar isso aqui. Por quê? Porque alguém decidiu pelo Senhor buscar o seu reino, a sua justiça. E o Senhor aqui faz uma comparação. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Isso é muito forte, irmão. Salomão era simplesmente e sempre vai ser, segundo a palavra do Senhor, o homem mais sábio da terra. O problema que a gente tem é que ele não tinha. Problema de recurso ele não tinha, pastor. Problema de dinheiro ele não tinha. A ponto que a Bíblia diz que uma rainha sai do sul para ir visitar ele. Porque alguém disse assim: ó, Salomão, ele tem uma sabedoria assim. E quando ela chega diante de Salomão, ela diz bem assim: Salomão, é o seguinte, já não é mais pelo que eles falaram. Eu posso ver como de fato o Senhor tem te abençoado. Como de fato o Senhor tem feito algo extraordinário na tua vida.
Irmãos, só que sabe o que o Senhor está falando? Para a gente olhar para os lírios do campo. E Ele está dizendo assim, ó, eles não trabalham, eles não tecem, eles não semeiam, mas nem Salomão e toda a sua glória, ou seja, Salomão e toda a sua época, seu recurso, tudo aquilo que ele tinha de sabedoria, nem ele se vestiu como os lírios do campo. E aí ele disse para nós, para mim e para você essa noite: não são vocês mais importantes do que os lírios do campo? Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é uma só: problema de identidade. Que isso, pastor? Nós não sabemos quem nós somos. O problema é que você fica carente de algo porque você não entendeu quem você é. O problema é que você fica carente por alguma coisa porque você não entendeu que você tem um pai que está no céu esperando você falar para ele te responder. E enquanto nós não sabemos quem nós somos, provavelmente você não sabe qual é o pai que você pertence. Porque se você soubesse quem é o seu pai, provavelmente você estaria aos pés dele todos os dias. Quando nós entendemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida, irmãos, algo diferente começa a acontecer dentro da nossa casa. Tudo que eu e você precisamos saber é que nós temos um pai, e ele está dizendo bem assim: são vocês mais importantes do que os lírios do campo. São vocês mais importantes, são vocês mais importantes. Então não se preocupa com o que você vai vestir, vai comer. E para piorar, vai chegando o Natal, irmão, sim ou não? A preocupação piora. Sim ou não? Pastor tem que comprar roupa. Pastor tem que comprar roupa para menino. Tem que comprar roupa para menina. E aí a preocupação é tripla, é dupla. Sabe, irmãos, numa época dessa de Natal, eu me converti, pastores. E eu também tive a preocupação que vocês têm. E para mim, um menino na época de 23 anos, 22 anos, que estava acostumado, tá na vida do crime, na vida onde as coisas eram fáceis, na vida onde roupa não era a preocupação, porque havia recursos para comprar. Mas agora eu aceito um desafio de servir ao Senhor. E eu aceitei o Senhor ali meados de outubro de 2012. Quando deu 2013, irmãos, por volta já do Natal, eu confesso a você que eu fiquei desesperado. Porque principalmente nós jovens, você que é jovem, você que já um dia se importou em ter roupa no final de ano, você fica naquela expectativa, porque afinal você tem que ir para a rua, os seus amigos têm que ver a roupa nova que você comprou. E eu fiquei naquilo. E eu disse para o Senhor: Senhor, e agora? Todos os anos eu tinha roupa, e roupa boa. Irmãos, eu fui para casa. Pastor, o que o senhor foi fazer? Eu fui orar. E eu falei: Senhor, eu aceitei esse convite, eu não estou trabalhando, eu não tenho recurso. A minha avó, com quem eu morava, também não tem esse recurso. A minha mãe está no outro país. O meu pai, eu não sei nem por onde está. Mas eu descobri que eu tenho um pai nesses dias. E eu disse: Senhor, eu tenho uma necessidade de ter uma roupa. Afinal, eu vou sair com os irmãos também. E as roupas que eu tinha já estavam. E orei. Irmãos, 24 de dezembro, por volta das 3 horas da tarde, alguém bate lá em casa. E quando eu abro, varão, era o meu líder com 2 sacolas de roupa e disse assim: essa roupa é para você pro Natal e pro Ano Novo. Diga assim comigo: é muito mais do que pedimos ou pensamos. Você pode aplaudir ao Senhor?
Aleluia, porque Ele é bom. Nós precisamos ter confiança naquele que nós servimos, irmão. Mas pastor, o que o senhor estava fazendo? Eu estava buscando a Deus, irmão, o seu reino, a sua justiça. Eu estava buscando a presença do Senhor. Eu estava, sabe, nas orações. Eu estava envolvido. Eu estava, sabe, nas reuniões. Tudo que tinha movimento na igreja, não quero estar lá. Sabe, e poderia contar várias experiências. Uma certa vez também eu cheguei de um culto e eu falei, sabe, que eu queria comer um peixe. Eu, Senhor, eu quero comer um peixe, um tambaqui. Quem gosta de tambaqui aí, irmão? Como é que se compra algo sem recurso? O pastor falou uma coisa muito forte aqui ainda agora. A honra, quando você honra a Deus, você tem coisas que o dinheiro não compra. Porque nós queremos ter dinheiro para comprar as coisas, mas quando você honra a Deus, você tem sem dinheiro. Que isso, pastor? Eu já ganhei coisas, irmão, sem dinheiro, sem comprar. Inclusive o que eu estou vestido hoje. Sapato, roupa. Pastor, mas isso não é vergonhoso? Irmãos, eu estou no evangelho que o Senhor disse: buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí o Senhor está falando sobre alimento, comida e roupa. A maioria das minhas roupas foi o meu sogro, tá aí minha esposa que não deixa mentir. Foi o meu sogro que me levou, um cara que não queria nem me ver, não queria nem que eu casasse com a filha dele. Não queria nem que eu casasse. Olha como Deus é extraordinário, irmão. Quando a gente busca as coisas de Deus, Ele não queria nem que eu casasse com a filha dele. Deus me colocou para trabalhar dentro do escritório dele. Junto dele, pastor. E depois que Deus me colocou lá, Deus começou a fazer ele me dar roupa, me dar sapato. Final de ano, eu falei: eita, que é Deus que é bom. Irmãos, ou nós entramos de fato nesse evangelho, ou a gente sempre vai ouvir a experiência dos outros. Ou a gente vive as nossas experiências com Deus e vivemos a palavra de verdade, ou nós sempre vamos só ouvir as coisas das outras pessoas. E Deus está nos convidando a viver algo mais profundo com Ele. Para aqueles que o Senhor disse: larga tudo. Certa vez Pedro disse bem assim: Senhor, nós largamos tudo. E aí? Jesus vira para Pedro e diz bem assim: ei, Pedro, é o seguinte, aqui mesmo tu vai receber 100 vezes mais. Aleluia! Irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Se você pensa que está fazendo algo para Deus, quando você menos esperar, Ele vai te retribuir. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, é de ficar devendo. Quem gosta de estar devendo é crente, irmão. O crente gosta de dever os outros. Misericórdia. Mas Deus, o Deus que nós servimos, Ele quer te abençoar. Diga amém. Diga assim comigo: Deus quer me abençoar. Irmãos, mas a gente precisa ter definido o que é bênção. Porque nós logo colocamos como bênção o carro que você comprou, a casa que você ganhou, o apartamento que você comprou, e nós falamos bênção. Irmãos, bênção é muito mais do que algo físico. Ele é uma pessoa. Quem entendeu isso aqui? Vou repetir: bênção é muito mais do que algo físico que você toca. Ele é uma pessoa. E o nome dele é Yeshua HaMashiach. Porque se a gente entender que a bênção é Ele, as outras coisas elas vão aparecer, irmão. E eu sei do que eu estou falando. As coisas vão fluir mesmo você não vendo. Porque lembra que Efésios diz que o Senhor já nos abençoou nas regiões o quê? Celestiais.
Você está correndo atrás de bênção. Você está correndo atrás de algo que já é seu, irmão. Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Eu não trabalho para ser abençoado. Eu trabalho, sabe, para honrar aquilo que Ele já me deu, aquilo que Ele já conquistou para mim. Por isso que o Senhor nessa noite está querendo tirar essa preocupação do nosso coração, do amanhã, do amanhã, do amanhã. E quando você se preocupa com o amanhã, você deixa de viver hoje. E o Senhor disse hoje: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Irmão, Deus não trabalha com amanhã, Deus trabalha com hoje. Por isso, tudo que você tiver de fazer, não diga assim: segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo a orar, pastor. Segunda-feira eu começo a emagrecer. Semana que vem eu vou orar. Irmão, Deus não é da semana que vem. Deus não é do depois. Deus é hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, se você tiver de começar alguma coisa, comece hoje. Pastor, eu quero muito orar. Começa hoje. Sai daqui desse lugar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa a orar no secreto. Pastor, eu quero jejuar. Sai daqui, não vai pro lanche. Já abre o jejum saindo daqui. Aleluia. Misericórdia, pastor. Eu queria ir comer um x-salada. Irmãos, Deus colocou as coisas para a gente decidir. Não pensa que Deus vai fazer com que você não coma daqui a pouco para que você jejue, não. Ele disse o quê? Vai chegar um dia que eles jejuarão. Sabe o que o Senhor está dizendo? A minha expectativa é que um dia eles vão separar alguns momentos para eles jejuarem. Deus não quer impor nada a você, mas Ele quer que você viva hoje. Ele quer que você viva com o seu coração descansado, com a sua mente descansada. Ele quer que você, os pensamentos, se organizem novamente. O problema das pessoas, e muita gente está adoecendo emocionalmente, mentalmente, porque a preocupação com o amanhã, é o amanhã, é o amanhã, é o amanhã, e as suas mentes estão ficando doentes. E aí as doenças vão aflorando. Nunca se disse tanto em ansiedade e depressão, irmão. Mas você percebe que essa tem sido a doença do qual muita gente tem procurado médicos. Mas por quê? Porque não vivem hoje, não buscam o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, irmão. É tempo de você, fazer o caminho de volta. Muitas pessoas estão fazendo o caminho inverso. Em vez de buscar o reino e a sua justiça, não, estão buscando a roupa, a comida, o calçado, para depois buscar o reino de Deus. Afinal, pastor, eu tenho que ficar bonito no culto. Eu tenho que ter uma roupa boa, pastor. Irmãos, eu quero te dizer que a roupa não vai te levar para o céu. Nós usamos porque nós gostamos. As pessoas ofertam para nós, a gente usa. Mas não é isso que vai levar você para o céu, irmão. Não é essa preocupação. Pasme, tem mulheres que se não tiver roupa elas não vêm. Se não tiver uma roupa boa elas não vêm. Porque essa roupa já está manjada, todo mundo já conhece. Sabe, irmão, isso é preocupação com amanhã. Isso é preocupação com o que as pessoas vão falar de mim. Já nós homens, quando a gente olha e tem alguém com a mesma roupa que nós, a gente fica rindo. Mas eu não saio para tirar, irmão. Que tire ele se ele ficou incomodado. Eu vou ficar com a minha roupa que eu vi, eu vou voltar nada para casa. Eu vim adorar, não foi ele, foi o Senhor. Eu vim buscar, não foi o meu irmão, foi o Senhor. Nós não podemos sair do propósito para o qual nós fomos chamados por causa da comida, da bebida, da roupa.
Certa vez, Paulo está indo orar com o seu discípulo. E aí eles estão caminhando, pastor, e uma menina começa a gritar: esses são homens de Deus. Esses são homens de Deus. E quanto mais ele caminhava, a menina dizia: esses são homens de Deus. Até que no espírito ele entende que aquilo não provinha de Deus. Cuidado. Nem todo elogio vem de Deus. Nem tudo aquilo que estão te falando está vindo de Deus. Então ele entende no espírito, ele diz: para trás de mim, sai dela. E a Bíblia diz que o espírito na hora sai. A consequência, peia. Eles apanham, pegam ele e levam para uma cadeia, espancam ele. Mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Eles estavam indo orar e a Bíblia diz que eles oravam numa praia. Só que agora eles estão levados para uma cadeia, mas à meia-noite. Eles estão o que, irmão? Diga assim comigo: orando. Porque mudou o ambiente, mas não mudou o propósito. Eles saíram para quê? Para orar. Irmãos, você precisa ter um propósito definido na sua vida a partir de hoje. O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na igreja? O que é a igreja? O que é a congregação? Para que se reúne? O que eu vou passar 2 horas fazendo o quê? Nós precisamos ter isso definido, porque isso vai definir o propósito de Deus na nossa vida, irmão. Porque o ano está acabando e daqui a pouco tem o 2026 vem aí e eu não posso ser a mesma pessoa. Pelo contrário, Deus te chamou da forma que você estava, mas você não vai permanecer do mesmo jeito. Porque Deus é um Deus de transformação, diga amém. Deus é um Deus que muda caráter. Ah, eu sou assim, pastor, minha família é assim, irmãos. Então você não conheceu quem é o Senhor, porque você pode ter sido assim, mas o Senhor não vai te deixar assim. Nós precisamos receber de Deus o caráter que Ele tem para nós. E a gente só adquire isso buscando a sua presença, o seu reino, a sua justiça. As demais coisas vão fluir. As demais coisas vão acontecer, elas vão fluir, irmão. Irmãos, eu volto a repetir: Deus não deve nada para ninguém. Antes do reage, acho que o reage foi dia 24, no dia 23, pastor, alguém me manda uma mensagem e fala assim: pastor, manda seu pix. Opa! Manda seu pix aí. Oh, glória, na hora. Mandei o pix, ele falou: pastor, estou lhe mandando esse dinheiro. Quantos anos que a tua mãe está ali, amor? 6 anos atrás o Senhor orou aqui na casa quando a gente comprou. E Deus tem nos abençoado aqui. Eu estou mandando esse dinheiro aqui para o Senhor. Irmão, eu nem lembrava. Eu nem lembrava, pastor, que eu tinha orado há 6 anos lá. Mas Deus não esquece de nada. Irmãos, eu estou falando de algo real. Essa é a vida no Evangelho. Essa é a vida, por isso que eu costumo dizer, eu não tenho outra vida. A minha vida é essa, a minha vida é... Eu poderia ter falado para o pastor Tiniel: pastor, hoje eu vou ficar em casa. Teve culto de manhã. Eu estou ruim da garganta. A vontade era falar isso, irmão. A nossa carnalidade, a nossa carne, ela não quer buscar Deus. Não espera você sentir: ô pastor, estou com vontade de ir para a igreja. Irmão, isso não existe. Geralmente a tua carne, o teu corpo quer ligar a televisão, ligar o ar-condicionado e ficar no teu quarto. Eu vou nada para aquele calor lá. O pastor nem botou o ar ainda. A nossa carne não quer isso aqui, irmãos. A minha carne não queria, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então essa palavra, ela precisa ser real na minha vida. E quando ela se torna real na tua vida,
as coisas de Deus começam a fluir na sua vida, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a se realizar, mas você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se envolva. Deus não chamou você somente para frequentar o domingo, Deus te chamou para se envolver nesse lugar. É você chegar, pastor, aonde é que eu posso ajudar? Aonde que eu posso me encaixar? Pastor, eu posso fazer isso. E aí Deus vai te mostrar, Deus vai mostrar para o teu líder onde ele vai te encaixar melhor. Mas pelo amor de Deus, se envolva. Vá para debaixo de um discipulado. Vá para debaixo de uma liderança. Ouça o pastor da igreja. Ouça o que Deus está falando. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Quantos estão esperando algo de Deus, irmão? Eu estou. Vou levantar sua mão bem alto. Você está esperando algo de Deus? Eu também estou. Só que o Senhor está dizendo para nós hoje: não é tempo de esperar, é tempo de buscar. Como é que é isso, pastor? É tempo de buscar a presença do Senhor. Quando você menos esperar, vai aparecer o que você tem orado, o que você tem buscado. Deus pode fazer algo essa noite aqui, irmão. Uma vez eu estava pregando, Joás, no Campos Sales. E aí Deus nos impulsiona, né, pastor Tinel, quando nós estamos ministrando. E às vezes tu está numa mensagem, Deus te impulsiona a levar para o outro lado, e você ali que às vezes quer estar no controle, né? Você, meu Deus, mas por quê? E aí Deus começou a me falar: fala para que eu vou fazer milagre. Fala que a mãe que não pode gerar filho vai voltar a gerar filhos. E eu falei: mas só comigo, né, Senhor? Mas isso, irmãos, e aí eu comecei a falar. Irmãos, 1 ano e meio depois eu voltei na mesma igreja. Quando eu estou saindo, pastor, uma mãe, uma criança no colo, pega no meu braço assim e diz: pastor, está aqui o milagre. Aí eu olhei, não entendi. Aí ela disse: se lembra que o senhor orou aquele ano passado? Eu não podia ter filho, eu tinha problema. E ela falou: está aqui, ó, Deus me deu um milagre. Irmãos, eu não sei, pode ser nessa reunião que Deus vai mudar a história da tua vida. Pode ser essa hora que Deus vai enviar o recurso que você precisa. Pode ser agora que Deus vai te dar algo que você está orando e chorando pela madrugada. Por isso que as nossas reuniões, elas não podem ser normais. Elas não podem ser algo que a gente vem e fica esperando algo acontecer no natural, não. Porque enquanto você ouve a palavra vai entrando no seu coração. E o mundo espiritual vai se movimentando. E aí você vai entendendo que talvez você está aqui, mas Deus está trabalhando lá no teu esposo, lá dentro da tua casa, lá na tua esposa, lá nos teus filhos, lá onde você tem orado para que algo aconteça. Pode ser que Deus esteja fazendo algo nesse momento agora. Tudo que eu preciso é crer e sair daqui dessa noite dizendo assim: eu preciso buscar mais o reino de Deus. Eu preciso priorizar. Sabe, irmãos, nós temos as nossas coisas. Quem está lhe falando aqui é alguém que vai levantar 5 horas da manhã amanhã para ir para um distrito, trabalhar até 5h13 da tarde, chegar às 6 horas em casa, que vai depois para a faculdade, para chegar 9h30 da noite em casa, que vai dormir lá pelas 1h da manhã, meia-noite. Mas foi a vida que eu escolhi viver, irmão. Fora quando o discípulo ainda não quer ir lá na tua casa. Irmão, você que é pastor, você que é líder, você precisa amar pessoas, irmão. Porque após uma faculdade, 9h30 da noite, Joás, alguém ainda quer te ligar para ir lá na tua casa conversar.
E muitas das vezes não é o discípulo que te dá alegria, não. É o discípulo que mais te faz raiva. E eu te pergunto: ou eu faço a minha vontade, ou eu busco o reino de Deus. O reino de Deus são as pessoas, irmão. As pessoas a qual você investe, as pessoas a qual você tem tempo para elas. Então Deus está chamando pessoas para investir em pessoas. Deus está chamando casais para investir em casais. Deus está chamando, sabe, pessoas com um chamado para investir em outras pessoas com um chamado. E nós precisamos abraçar isso. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe, sabe por quê? A mesma palavra diz bem assim, ó: você preocupado com essa preocupação toda, você pode acrescentar alguma coisa na sua vida, algum ano na sua vida. Geralmente quando alguém está doente, ela fica preocupada. E claro, nós somos seres humanos, nós nos preocupamos. Mas o Senhor está dizendo: essa preocupação referente a essa enfermidade vai te acrescentar algum ano na tua vida? Você sabe como curá-la? Algum médico pode curar ela? Eu não sei para quem Deus está falando, irmão. O que o Senhor está dizendo: por que você está tão preocupado mais com a enfermidade e você não entendeu ainda que tem alguém que pode curar ela? Então, o tempo que você está chorando, preocupado, que talvez alguém da sua casa ou você que está aqui possa ter poucos anos de vida, o Senhor está dizendo bem assim: ei, passa esse tempo que você está preocupando, me buscando e chorando, porque eu vou mudar a realidade, eu vou mudar o quadro da sua história. Então nós precisamos fazer o caminho inverso, irmão. Se está todo mundo buscando o amanhã, a roupa, a comida, o Senhor está dizendo: não, vocês não vão ser como eles, vocês vão fazer o caminho contrário, vocês vão buscar o meu reino, a minha justiça, que as outras coisas eu vou dar para vocês. Irmãos, e para encerrar, eu quero encerrar com mais um testemunho. Porque não é sobre mim, é sobre o que Deus faz. Quando Deus me pediu para me sair do meu emprego, dizendo assim: Ricardo, sai. Eu não era casado com ela ainda, nós estávamos compromissados. E o Senhor disse: sai, Ricardo, que eu quero que você vá na Venezuela com o pessoal. Eu estava participando de uma escola de missão. Isso acho que 2017 por aí. Ele falou: Ricardo, eu quero que você saia e vá lá. Irmão, eu saí. Deram a minha conta. Eu saí, pastor Tiniel, e fui na missão. Ela foi comigo. Só que o dinheiro só dava para chegar lá. Nós precisávamos de dinheiro para voltar, eu e ela. E a gente tinha feito tudo aquilo que o Senhor tinha determinado lá, pastor. E eu disse: e agora? E eu não queria falar para os outros missionários que estavam comigo que eu não tinha o dinheiro de volta. Não era orgulho, mas eu estava confiando naquilo que o Senhor tinha me chamado. Se Ele tinha me levado, Ele ia me trazer. E aí eu não tinha comunicado para eles. E no último dia, um dos últimos dias, um missionário que estava na liderança disse bem assim: eu não era pastor, ele disse: Ricardo, você prega à noite lá na igreja tal, nós vamos para uma igreja, você vai pregar lá. Falei: tá bom. Irmãos, pregamos uma noite, foi de noite lá, uma bênção, Deus salvou pessoas. Quando eu desço assim, o púlpito era alto também, desço, o pastor da igreja me leva para dentro de uma sala, um banquete eles tinham feito para nós. E no final, pastor, ele diz: pega isso aqui é para você, isso aqui é uma oferta para você. Aí eu né? Pega o envelope e bota no bolso, vê depois, né, pastor? Negócio de ver na hora. Pega o envelope, bota no bolso, vê depois. Vamos embora para onde a gente estava hospedado, lá na igreja, na casa do apóstolo, que até vai ministrar na oficina. Irmão, quando eu chego lá, eu abro com ela.
O dinheiro era exatamente a passagem para a gente voltar para o Brasil. Simples, irmão. É assim que funciona com Deus. O problema é que a gente quer ter para fazer. Pastor, como é que o senhor faz? Eu tenho uma palavra de Deus. Se eu tenho uma palavra de Deus, eu vou. Se eu tenho uma palavra de Deus para fazer, eu vou. Se eu tenho uma palavra de Deus para fazer, eu vou. Porque eu sei que Ele vai me levar, Ele vai me trazer. Nós estávamos preocupados porque durante esses 4 anos que a gente realiza o Reage, a gente não tinha pagado ônibus, pastor. A gente conseguia ônibus. E aí eu fui atrás de ônibus. 4 mil reais dava os 4 ônibus. E aí a pessoa que me ajudava não me ajudou esse ano. E a gente preocupado, porque a gente estava acostumado com 90 pessoas, deu 140 jovens esse ano. E a gente preocupado, meu Deus, a gente está acostumado com 80. Se dobrou, dobra tudo. Dobra a comida, dobra tudo. E mais o ônibus que a gente não tinha se gasto. Para a glória de Jesus. Foi pago tudo. Deu tudo certo. Deus fez algo extraordinário. Mas alguém vai ter que chorar pelas pessoas, irmão. E eu estou carregando uma palavra que o pastor Tiniel me falou lá no encontro com Deus. Eu não sei nem se ele lembra disso. Mas no encontro com Deus eu falei algo que Deus falou ao meu coração. E Ele me despertou naquele dia para algo. Ele disse-me assim: varão, a semente tu já tem. Sabe como é que tu vai regar? Falei, como, pastor? Com lágrimas. Pastor, aquilo ali mexeu no meu coração. E eu disse, é isso que Deus tem para a nossa vida. É isso que Deus tem para a nossa geração. Deus está atrás de alguém que chore por essa nação, pelas pessoas, pelas famílias. Talvez você está chorando por aquilo que é seu, mas lembra-se que foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus mudou a sua história. Então é tempo de você buscar a Deus por você, pela sua família, mas pelos seus vizinhos, por essa igreja, pelas células, pelos seus pastores. É tempo de você, sabe, levantar, arregaçar as mangas e buscar de fato o reino de Deus e entender que nós não estamos brincando, irmãos. A qualquer momento o Senhor pode abrir esse céu e buscar a sua igreja, e você não pode ficar fora disso. Amém? Quem crê nessa palavra aí, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Deus te convida a você viver algo extraordinário com Ele, diferente. Talvez tudo que você viveu hoje, esse tempo que você tem de evangelho, foi algo superficial, mas o Senhor está te chamando para você viver algo real com Ele. Diferente. Deus ainda continua atrás de verdadeiros adoradores. Ele ainda continua atrás de coletores de impostos. Gente que tem coragem de abandonar a mesa para viver com Ele. Gente que tem coragem de deixar os barcos para viver com Ele. Gente que tem coragem de deixar as coisas para viver com Ele. Irmãos, eu tenho uma notícia para você. Não dá para caminhar com Jesus com coisas. Deus no meio do caminho vai mandar tu deixar as coisas. Deus vai mandar tu deixar coisas que é necessárias você deixar. E você vai precisar entender isso, para você viver algo diferente. Se você quer viver algo diferente nesse tempo, nessa nação, ser uma igreja diferente das outras, não ser só uma igreja que pula, dança e fala em mistério, mas que tem a presença de Deus, você vai ter que aprender a deixar coisas, deixar a preocupação de lado, deixar as coisas que ainda te paralisam, para você ir avante a viver aquilo que Deus tem.